vamos começar a fazer a edição aqui. Primeiro vamos começar do cabeçalho. Esse site aqui que vocês estão vendo já é o do iPhone. E esse segundo aqui, como vocês podem ver, é o que eu criei no Wix. Veja que ficou idêntico, olha só, muito parecido, né? Às vezes só vai pular na tela aí, porque como tem essa barra aqui, ele fica num posicionamento diferente, né? Mas só para você ver que é a mesma coisa. E é onde nós vamos aprender agora, tá? Então, com o editor aberto, vamos lá no editor. Eu quero te dar essa orientação aqui, ó. Veja que a gente tem essas três marcações. Tem aqui esse cabeçalho, né? Tem aqui a página de seção, que é a página, e também tem aqui o rodapé. É importante dizer, ó, que tá vendo que fica alaranjado o cabeçalho e também o rodapé? Porque quando os elementos ficam em laranja aqui, indica que esse elemento vai ser mostrado em todas as páginas. Vou mostrar depois quando a gente estiver criando outras páginas aqui, para você ver se, por exemplo, se você colocar uma imagem aqui, ele vai ser mostrado em uma outra página. No rodapé da mesma coisa, tudo que você adicionar aqui no rodapé ele vai ser mostrado em outras páginas. A única coisa que não é fixa é o que você coloca dentro do seu site. Então todos os conteúdos que você coloca aqui, ele vai permanecer apenas nessa página. Nesse caso aqui é a página de início, beleza? Então vamos começar. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui é adicionar uma faixa. Vamos só sempre olhar essa referência aqui. Vamos entender um pouquinho o que acontece aqui. A gente tem primeiro uma faixa que está num cinza bem escuro, não sei se dá para vocês perceberem aqui, que é onde tem esse menu global, que é mostrado inclusive em todas as páginas do iPhone, da Apple. Todo o conteúdo, se você for aqui, por exemplo, em Mac, vai ser esse mesmo menu, tá vendo? Ó, que vai mudar essa parte de baixo. E também aqui, ó, a gente tem essa faixa que é em transparente, ó, que tem aqui o nome do produto, nesse caso aqui que é o iPhone 14 Pro, e tem aqui esses três menus mais o botão. Então, só para a gente entender, então são duas faixas. A primeira faixa que a gente precisa adicionar é essa aqui com cinza escuro, e depois a gente vai colocar essa faixa preta com esse efeito aqui de transparência, beleza? Então vamos lá, para a gente adicionar essas duas faixas, você vai colocar aqui no menu adicionar, e em seguida você vai colocar aqui em faixa. Você vai colocar em clássico e você só vai clicar aqui que ele já vai ser adicionado. E o que a gente precisa fazer? Pegar essa nossa faixa que foi adicionada aqui na página e levar ela até o cabeçalho. Então, como que nós fazemos isso? Você pode simplesmente clicar aqui, ó, que você consegue diminuir. Eu até recomendo que você possa diminuir por aqui. Então, todas as vezes que você precisar diminuir uma faixa, você pode diminuir aqui, beleza? Depois eu vou te mostrar a diferença também desse outro botão aqui. Aí é uma outra configuração aí que você vai aprender depois. Então, primeiro aqui eu vou colocar no tamanho, mais ou menos aqui 40. Lembrando que aqui na barra de ferramentas, ó, que você precisa ativar, você tem um controle aqui da altura, ó. Você pode colocar 40 aqui, 50, dependendo do tamanho que você quer nessa faixa. Então aqui eu vou arrastar essa faixa para o cabeçalho. Veja que ele vai aparecer esse aviso aqui, ó, de anexar o cabeçalho. Agora eu só vou colocar aqui aonde eu quero. Pronto, ele anexou dentro do cabeçalho. Então vou adicionar essa segunda faixa. Eu posso clicar aqui, ó. Por que é importante eu clicar na página? Se eu tiver aqui no cabeçalho e for adicionar, ele vai adicionar uma faixa muito grande aqui no cabeçalho também. Isso pode se configurar, tá? O importante é clicar aqui para a gente fazer esse processo certinho para não dar nenhum problema. Eu clico aqui na seção da página, ele fica roxo, tá vendo? Que fica essa marcação aqui em roxo. Aí sim eu vou lá no menu adicionar e agora sim eu vou colocar aqui para poder adicionar a faixa. Ó, veja que ele adicionou aqui a faixa na página. Vou diminuir, vou colocar mais ou menos no tamanho, tá? Esses tamanhos, galera, eu logicamente tenho aqui o padrão, né, que é utilizado. Geralmente, o que eu utilizo para ver o tamanho utilizado pela própria Apple é clicando aqui no menu, ó, com o botão direito, vou inspecionar, que aqui você tem um controle para poder ver os tamanhos, ó. Quando eu clico aqui, ó, nessa primeira opção aqui, e aí quando eu sobreponho o mouse aqui sobre qualquer elemento da página, ele mostra os tamanhos, ó.
Então, tá vendo onde tem ali, ó, 1035 por 44 é o tamanho. O primeiro número se refere à largura e o segundo número se refere à altura. Daí o que acontece? Para eu não ter que todas as vezes vir aqui, pegar o tamanho, eu vou diretamente colocando ali aproximado dentro do editor. Mas se você quiser seguir 100% fiel a todos os tamanhos, eu recomendo que você faça conforme essa orientação que eu te passei. Então eu vou fazer sempre aproximado aqui para a gente não perder tanto tempo, beleza? Agora nós vamos aqui diferenciar as cores, só para você ter uma noção aqui de como é. Esse aqui é o preto, esse aqui é um preto mais claro. Eu já coloquei aqui no inspecionar para a gente verificar quais são as cores. Inclusive eu vou deixar também uma referência dessas cores aqui para que você possa utilizar se você quiser utilizar as mesmas cores. Então desse cinza mais claro é esse daqui, onde eu vou copiar, ó, simplesmente copiar aqui e aí eu vou colar lá, tá bom? Ó, vou aqui no editor, eu vou colocar aqui em trocar background da faixa, cor. E eu posso adicionar essa cor aqui. Lembrando que no Wix a gente tem como já deixar padrão as cores, né? Deixar pré-definido as cores. É nesse menu aqui onde a gente consegue fazer isso, ó. Aqui, ó, nesse menu de design. Aí você pode vir aqui em personalizar, cores, e aqui é onde você pode padronizar as cores. Inclusive você pode trocar essa cor aqui do azul para aquela cor de referência lá, porque ele já vai ficar mais fácil na hora de você selecionar. Sempre a cor que você adiciona aqui, ó, que foi a que eu colei, ele vai ser mostrado naquelas pré-definições. Então, se eu colocar aqui em aplicar, ele já vai ser colocado lá. E como essa página de lançamento do iPhone, ela sempre segue um padrão muito preto e branco, né? Então basicamente a gente vai utilizar essa paleta aqui de número 1, né? A cor 1 e cor 2 aqui também. E aí a gente pode pegar também já as referências das outras cores. Ó, uma cor que é bastante utilizada é esse lilás aqui, então eu vou só pegar a referência aqui para poder facilitar. E eu vou adicionar lá no editor para você aprender como que faz já essas pré-definições de cor. Vou colocar o roxo aqui, adicionar. E aí eu vou ver se tem mais alguma outra cor lá que é importante a gente adicionar. Bem, veja que tem esse amarelo aqui, mas não é sempre que se repete, né, no site. Então não tem necessidade de você colocar como pré-definição. Você pode adicionar ela como uma cor adicional. Aqui acho que é esse roxo mesmo, preto. Basicamente é essas cores, né? Quando a gente tiver a necessidade de adicionar outra cor, a gente pode vir aqui, ou então trocar individualmente, beleza? Uma outra coisa importante que a gente vai fazer depois nesse mesmo menu aqui é subir as fontes, tá? Tá vendo que tem aqui esses padrões de fontes? A gente vai padronizar conforme os títulos da página também. Mas depois, quando a gente estiver adicionando texto lá, eu vou focar mais nessa parte aqui. Então depois que eu deixei pré-definido essas cores, eu vou fazer a troca aqui, ó, trocar background, cor, vou colocar o cinza e aqui eu vou colocar o preto 100% ali para ficar bem escuro, que aí já vai dar esse contraste. É quase imperceptível, mas é isso daí que acontece lá no site mesmo, tá? E aí o que é importante a gente fazer também é que no site original a gente tem essa transparência aqui. Como que nós fazemos? É bem simples, ó. Quando você for aqui no editor, quando você clica, tem essas opções. Sempre quando você clica sobre um elemento, tem essas opções. Você pode colocar aqui em trocar background da faixa. Você pode aqui em configurações. Quando abrir essa configuração, é a transparência do seu elemento. Então, se eu colocar aqui, ele ficou 100% transparente, né? Na verdade, é o inverso aqui. Quando você coloca 0, ele fica transparente. Quando você coloca 100, ele mostra 100% da cor. Então, aqui é a cor que eu selecionei, preto. Geralmente ali você pode testar, se eu não me engano, ele está com 85%. Veja que ele ficou um cinza claro, mas é porque ele está mesclando, logicamente, com o branco da nossa página. Então já vamos alterar aqui também o background da nossa página, porque assim a gente já consegue ver com mais clareza o que está funcionando aqui. Então vou vir até o menu aqui de design do site. E para a gente trocar o background aqui, eu vou colocar em personalizar, aqui em cor, e colocar no preto. Ok, então a gente já tem aqui as duas partes que vamos precisar do nosso cabeçalho. Logicamente, quando a gente tiver
adicionando os outros elementos dentro da página aqui. A gente vai ver se funcionou direitinho, a transparência, a gente pode ajustar, então não se preocupe nesse momento, tá? O importante é fazer essa estrutura aqui. E o que nós temos que fazer agora, gente? Toda vez que a gente for construir um site, a gente precisa separar direitinho as seções. Tudo tem que estar dentro de uma coluna específica para seu site ele ficar melhor otimizado para todas as telas. Eu vou subir aqui só para você entender o que eu estou falando, ó. E aqui no site que eu já criei, eu vou clicar na faixa para você entender que tem algumas colunas aqui que a gente vai adicionar lá, ó. Basicamente, ó, toda a faixa você tem as opções de colocar as colunas. Veja que eu tenho aqui essa coluna, eu tenho essa coluna aqui do meio também e tenho as colunas que se refere aqui ao menu da lupa e também a da sacolinha. E o que acontece, gente? A gente já vai adicionar lá essas colunas e é bem simples de a gente fazer isso. Então, quando eu clico aqui sobre a faixa, eu tenho aqui essa opção de layout. Quando eu colocar em layout, vai abrir esse painel aqui que mostra essa opção de adicionar coluna. Quando eu adicionar coluna, ó, veja que eu já tenho duas, essa coluna aqui da esquerda e essa aqui da direita. Para eu adicionar outra, eu coloco aqui em gerenciar colunas, vou colocar aqui em gerenciar colunas de novo, vou colocar mais uma. Então já tenho as 4 colunas aqui, aí só para você entender. Uma onde vai ser adicionado o logo da Apple, essa segunda onde vai ser adicionado o menu, essa terceira aqui onde vai adicionar o ícone da lupa e essa aqui o ícone da sacolinha. Agora a gente precisa mexer nos tamanhos dessas colunas, né? Deixar ali mais ou menos no tamanho. O que a gente faz? Nós vamos colocar aqui em layout agora e aí você tem essa distribuição aqui, ó. Abre essa opção aqui de layout que você consegue gerenciar os tamanhos, ó. Eu posso colocar aqui nesse tamanho, vou diminuir mais ou menos ali o tamanho que eu preciso para colocar o conteúdo. Esse daqui é maior do menu, ó, mais ou menos essa disposição aí, ó, certo? Olha só. Aí, mais ou menos aí, tá? Aí você precisa ajustar aí para ficar direitinho. Agora eu preciso tirar essa minha faixa da largura total, porque o menu ele é centralizado no meio da página. Então, o que eu faço? Eu vou colocar aqui nessa opção de esticar e vou selecionar a opção de página. Então, olha só, veja que ele já ficou bem adaptado aí para o conteúdo que eu vou colocar aqui dentro. Agora, como nós já vamos precisar aqui de adicionar os ícones, eu vou já fazer o upload das imagens, de todo o conteúdo que foi disponibilizado aqui no Drive, tá? Que vocês baixaram, você vai adicionar agora aqui no editor do Wix. Como que você faz isso? Ó, você pode já aqui no menu adicionar mesmo, você pode colocar aqui imagem e colocar aqui em meus uploads. Vai abrir esse painel aqui, onde você vai gerenciar todos os arquivos, tá? Lembrando que pode também gerenciar criando novas pastas aqui para você deixar o conteúdo mais organizado, tá? Mas aqui é só importante eu mostrar para você como que você adiciona e como que você tem essa opção aí de organizar também. A organização aqui é de extrema importância. Eu vou colocar aqui em fazer upload, eu vou procurar aqui na pasta. Então aqui eu estou dentro da pasta que foi disponibilizada e eu vou colocar aqui em elementos e eu já posso aqui adicionar todas essas imagens aqui. Então ele vai ser carregado, olha aí, ele está sendo carregado todo o conteúdo que a gente vai utilizar. Tem algumas imagens aqui que a gente nem chega a utilizar, tá? Porque eu baixei isso aqui diretamente do iPhone e algumas não são necessárias, mas é bom você ter aqui já para poder otimizar esse seu fluxo. Então enquanto carrega aí eu vou pausar o vídeo e logo após o carregamento eu volto. Então olha só, todas as imagens adicionadas aqui, e aí lembrando que você pode adicionar também os vídeos já aqui também, ó. Coloca aqui a pasta vídeos, dá um enter, carregando aqui, você vai entrar dentro da pasta e aqui você vai fazer o upload e aí vai adicionar todos os vídeos. Carregando aqui novamente, vou dar pausa e logo mais eu volto. Ok, agora que carregou todos os vídeos, eu vou voltar lá no meu cabeçalho para poder adicionar agora o logo, né? Eu vou procurar aqui pelo logo. E aqui é o seguinte, ó, tá vendo que tem algumas imagens aqui que tá em branco, inclusive o logo aqui, ele tá em branco, mas quando você clica aqui, ó, aqui nessa parte você tem uma pré-visualização, aí dá para você ver que elemento é esse, igual aqui, ó, tem alguns elementos do menu, mas aqui, ó,
já tem o logo. E o que acontece? Tá vendo que está desabilitado aqui adicionar a página? Por quê? Porque esse formato aqui está em SVG. Então não é uma imagem que eu tenho que colocar aqui, eu tenho que colocar no arquivo SVG. Então, para fazer isso, como já está tudo carregado aqui, você pode fechar. Eu vou procurar aqui por decorativo. Em seguida eu posso arrastar, tá vendo aqui esse quadrado aqui com as bordas arredondadas, eu posso arrastar aqui para o cabeçalho já. Eu vou arrastar aqui, mas é importante já deixar bem no tamanho ali que a gente vai colocar o logo, mais ou menos. Ó, eu posso mudar o tamanho aqui, clicando e arrastando aqui para poder redimensionar o elemento, e agora sim eu posso adicionar lá. Estou adicionando dentro exatamente ali a coluna que eu criei da faixa. Eu vou só aumentar um pouquinho aqui e agora eu vou colocar em alterar a forma básica. Então esse formato aqui é formato SVG, então agora sim vai dar certo de eu poder adicionar o logo. Olha só, vou procurar e tá aqui, ó. Vou colocar aqui em adicionar a página e aí eu vou poder aumentar aqui o tamanho também. Se eu não me engano, ele tem que dar exatamente aqui no tamanho da faixa que eu adicionei. Deixa eu ver. É mais ou menos isso, um pouquinho maior aqui, e é isso aí, tá? Aí você vai adaptando aí para ficar igual o site da Apple, o tamanho que você desejar. Agora nessa segunda coluna é onde nós vamos colocar o nosso menu de navegação. Para o menu de navegação funcionar, nós precisamos adicionar novas páginas, que é aqui no menus e páginas. Só que esse é o conteúdo da próxima aula. Para a gente terminar essa primeira parte aqui do cabeçalho, nós precisamos agora adicionar o ícone aqui da coluna 3 e o ícone aqui da coluna 4. Só que isso é adicionado da mesma maneira que eu te mostrei aqui na hora de adicionar o logo. Então você já sabe como faz isso, então não tem a necessidade de eu te mostrar, fica até como exercício para você fazer. Então faça aí adicionando esses ícones que faltam, e eu vou voltar na próxima aula para a gente terminar essa segunda parte aqui do cabeçalho e também depois falar como que a gente já vai adicionar aqui os menus e páginas para a gente poder completar essa parte do cabeçalho, beleza? Então essa é a aula e eu te vejo na próxima.